do Senhor. Eu vou ler 2 versículos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, o texto já está projetado aí, o versículo 12 e 13, que diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Amém. Pai, fala conosco através desta Tua palavra, que sejamos achados aqui nesta hora com aquele coração pronto e desejoso de ouvir, porque quem quer ouvir quer aprender, quer crescer. Então fala conosco, dá para todos nós esta simplicidade, dá para mim simplicidade, graça, para compartilhar esses pensamentos com os meus irmãos, e dá para todos nós também simplicidade e graça para ouvir a Tua palavra. Que todos nós tenhamos a bênção, Senhor, de sermos alcançados, atingidos pela Tua palavra. Que nós possamos dizer graças a Deus pela Tua palavra, ao invés de dizer que pena que alguém não estava aqui, uma pessoa, um amigo, um irmão, alguém da nossa família, para ouvir esta palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Eu ando assim, né, mesmo com os problemas de cabeça, eu ando assim, um pouquinho, não chega a ser preocupado, não chego a estar preocupado com isso, mas eu tenho observado uma questão que acontece no nosso país, não é? E que é assim, eu diria, um pouco preocupante. Até parte do que a gente passa no Brasil talvez tenha a ver com esse princípio. Qual é? Que essa coisa, essa crise que a gente vive, essa questão que a gente vive com autoridades. A democracia, a abertura, não é verdade? As pessoas falam o que querem, não é? Se há uma lei, se alguém quer botar um limite na maneira com que a liberdade que se tem de tratar o presidente da República, isso é totalmente desprezado. Não, tem que se falar, tem que se fazer piada, tem que se invadir a privacidade. Não é assim não, qualquer um pode confrontar. Maravilha, mas a gente às vezes se esquece que numa democracia, não é? Tem regras a se observar. Democracia não é cada um faz o que quer, né? Cada um faz as regras para si mesmo. Não, né? Então o nosso país é cheio de regras, né? Regras dos relacionamentos, os contratos, regras do trânsito, regras. Eu ia perguntar quem obedece a regra do trânsito, deixa para lá, não é? Eu vinha conversando com meu filho sobre essa coisa das regras do trânsito, e na Avenida das Américas tem um retorno muito distante, né, para você mudar para a pista no outro sentido, e geralmente ali a fila é quilométrica, né? Quantos suportam um pecado do bispo? Suportará? Pronto. E geralmente o pessoal faz 2 filas, que é errado. Mas, se você às vezes não ficar na segunda fila, você vai ficar na saída do outro retorno, lá atrás. E de vez em quando eu faço a terceira fila. Eu evito o máximo ir para lá.
E recentemente estava muito cheio ali, eu vim e eu fui lá na frente, na terceira fila, e aí o meu filho olhou para mim e falou assim: poxa, está vendo? Ele quis me dar uma repreensão. Os filhos acham que a gente vai ficando numa certa idade e que eles têm o direito de dar repreensão. Eu, como sou um pai ouvinte, submisso, eu mando todos eles lamber sabão e cuidar da vida deles, né? Você sabe que domingo passado, aqui o Bispo Tito pregou, e no final eu cantei o hino, lembra? Por toda a minha vida. E a minha filha estava com um dos filhos doentes, e o marido dela estava trabalhando, embarcado, ele é da Marinha, e ela ficou em casa, e ela estava assistindo o culto, e quando ela me viu cantar aqui, aquele hino, ela foi e printou aquela imagem, printou? Tá certo? A imagem, e ela mandou para mim, me dando um esculacho tremendo. Você não pode, você desobedece o médico, e você quer voltar para o CTI. Aí eu mandei um bonequinho, mandando um beijinho para ela. Mas eu acabei de citar um exemplo, até às vezes numa coisa pessoal, a gente às vezes não é aquela pessoa tão submissa, se bem que eu não afrontei ninguém, né? Eu não desobedeci ninguém. Eu falei para ela assim: menina, o médico me autorizou, o médico me liberou para fazer isso, né? Mas ela não sabia, achou ao contrário, que eu estava, né, desobedecendo. Mas, de uma regra geral, parece que nós vivemos no nosso país uma crise. Não que as autoridades não estejam sendo autoridades, mas é porque as pessoas agora se acham no direito, até mesmo os políticos se acham no direito, né? É muito engraçado, né? As brigas lá, você já viu as brigas da política? Sua Excelência, eu sou um desgraçado, Sua Excelência. Então, parece que não quebra o decoro parlamentar falar excelência e depois falar o que quiser. Sua Excelência, eu sou um grande ladrão. Mas se ele falar assim, o senhor é ladrão, aí pronto, ele não tratou com respeito, não é assim? Então, infelizmente, às vezes, é por falta de conhecimento até, por falta até de conhecimento do que a palavra de Deus diz sobre essas questões, a gente também às vezes se perde, não é? E eu vou falar esse assunto, autoridade espiritual, não é defendendo a minha autoridade. Se você achar que eu estou defendendo a minha autoridade ou a autoridade do meu posto, não é nada disso. O que eu quero compartilhar com você é um ensinamento, né? Como a gente se posiciona. As pessoas fazem essa confusão entre a autoridade espiritual e a pessoa. Ah, não, o pastor é homem como eu já falei isso aqui, né? Eu fico feliz quando a pessoa diz isso, né? Para mim, é porque o pastor é homem mesmo, né? O senhor é homem, aleluia, glória a Deus. Então, quando as pessoas falam isso, mas as pessoas querem dizer que não precisa de ninguém para ouvir a voz de Deus. Essa é uma meia verdade. Tem um aspecto que você é até estimulado aqui na igreja a ouvir a voz de Deus, a ter comunhão com Deus, a ter intimidade com Deus, a buscar o Senhor, a ouvir a voz de Deus, a estar familiarizado com a voz de Deus, né? Mas isso não tem a ver com a obra de Deus, por exemplo. Eu aprendi que Deus fala com cada um de nós no plano, na obra que Deus quer fazer. Deus não pode falar para você sobre alguma coisa? Pode até falar. De vez em quando alguém vem para mim contar um sonho, amém? Eu não digo para o irmão, pô, para de palhaçada. Estou falando para de palhaçada porque o pastor João está aqui, não é? Quantos conhecem o pastor João? Levanta a mão. Amém? Ele está aqui com a Gláucia, né? E o pastor João tinha essa marca. Alguém contava um problema para ele: para de palhaçada, vai tomar jeito, vai ser crente, não é verdade? E então virou uma identificação no João. Então, as pessoas, eu não digo assim, pô, para de palhaçada. Não, eu escuto. Eu acredito que Deus pode falar para você alguma coisa para você compartilhar comigo. Deus jamais vai falar uma coisa para você ir para a porta da igreja e ficar falando aquilo.
né? Absalão fez isso. Absalão, ele foi para a porta da cidade falar em nome de Deus, falar contra o rei. Aí o Absalão, se você conhece a história dele, a história não foi boa, a história não terminou mal. Então eu quero compartilhar 3 princípios muito simples que estão nesses 2 versículos sobre essa questão, né? Nós lemos e temos aqui nesse texto algumas considerações de Paulo que podem nos ajudar, e eu espero que isso seja dessa forma, a compreendermos a autoridade na igreja, pois o apóstolo aconselha a igreja em sua postura para com aqueles que exercem autoridade, algumas posturas para com a sua liderança. Então, nós aprendemos aqui, podemos aprender, que a primeira coisa é que nós devemos respeitar a liderança escolhida por Deus. Talvez nesse começo aí se estabeleça já uma dificuldade. Se você não reconhecer aquela pessoa como autoridade estabelecida por Deus naquele lugar, então você vai ter uma tendência a se achar com liberdade de se tratar e se reportar, e seja o que for, de qualquer maneira com essa pessoa. Então, essa palavra é para aqueles que entendem, que creem, não é? Que o pastor, o diácono, o líder, sei lá, a autoridade em qualquer instância na igreja é alguém colocado, instituído para aquele trabalho, para aquela função, por Deus. Então, o apóstolo Paulo está explicando isso. Paulo, ele é assim, enfático, claro, objetivo, direto, dizendo que a igreja deve respeitar a sua liderança, aqueles que trabalham entre eles, diz aí o versículo 12. Quem são essas pessoas para nós? Então, eu entendo que para nós são os pastores, são os líderes, são os diáconos, são os superintendentes, aqueles que supervisionam um departamento da igreja. Eu digo mais, o professor, tivemos agora a formatura, não é? Da escola bíblica, né? Então, tantos alunos, a abração do pastor, o professor, agradecendo pelo professor, alguns que herdaram, né? Aprenderam pequenos a dar um presente para o professor, e eu acho tão bacana isso, né? Alguns irmãos, eu não estou dizendo que você que não deu presente para o professor, você é ruim, né? A gente faz aquilo que a gente pode. Às vezes a gente não faz porque a gente não foi treinado, não aprendeu, não é verdade? Você não é culpado por certas coisas, né? A minha mulher, eu acho que ela aprendeu, e ela sempre ensinou para os filhos a dar presente para os professores, dos seus filhos. A Kátia é uma mulher que faz vários cursos, ela está agora completando o mestrado em bordado e sei lá mais das quantas, crochê, ela faz academia. Então, é verdade que eu sofro um pouco isso. Tem que dar um presente para minha professora de educação física, mas você tem 60 anos, mulher, você tem que dar presente para alguém. Não, mas eu tenho que dar. E aí é um problema, tá bom, te dou, toma R$10. Não, mas R$10 não compra nada. Mas tem que dar. Isso é porque aprendeu. Não é bom? Não é bom você abençoar, você reconhecer, né? Não adianta também você dar presente e xingar, né? Dar presente, você é uma besta, esse professor horrível, só para passar uma imagem de generosidade. Isso também não tem valor nenhum, não é verdade? Mas é tão importante isso, né? Um reconhecimento, um respeito até. Então eu vi lá, as turmas têm 2 professores, o pessoal dando um presente para cada um, tal. Então, essa é uma postura tão importante, né? Revela-se uma consideração, revela-se uma gratidão, não é? Revela-se um respeito, não é? Então, para nós são essas pessoas, e é sobre esta liderança que eu estou me referindo nesta manhã.
Então, o que significa respeitar? Respeitar significa respeito, como diz lá os alfarrábios eletrônicos, é um substantivo masculino e significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração e deferência. Deferência inclui essa coisa de uma meia, aqui um bombom, sei lá. Com toda certeza é considerar, respeitar, é tratar bem, é ter estima, enfim, é valorizar. E uma das expressões que me chamou a atenção foi o ter em conta, nos termos de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ter em conta, considerar, cumprir e acatar. Então diz lá, obedeçam aos seus líderes, Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Quando um líder tenta forçar, aí é um ditador, né? Se um líder impõe isso, se um líder corta qualquer possibilidade até de diálogo, quando um cara mantém uma distância e ele diz que não é pau ou pedra, então ele não está sendo um líder, ele está agindo de uma maneira que Deus não agiu, que Deus não age. Agora, porque essa questão está aqui, você deve se submeter ou não, não é? A Bíblia diz: submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Não é que não seria proveitoso para o líder, não seria proveitoso para vocês. Então, amados, nós devemos respeitar a nossa liderança espiritual por um motivo muito relevante: eles não foram escolhidos por homens. Amém? Mas sim pela vontade soberana de Deus. Em Atos 2:42, nós lemos que a igreja se dedicava a receber o ensino dos apóstolos. Por que será, pense comigo, que a igreja em Atos tinha essa postura? Por que a igreja, o que está por trás da igreja buscar, se submeter, receber, praticar o ensino dos apóstolos? Porque a igreja primitiva respeitavam os apóstolos como líderes escolhidos por Deus. A razão é simples. Quem não entendia assim, sempre tinha uma tendência à fermentação, à desobediência, à rebeldia. Você pode ver isso lá com o Moisés, você pode ver lá com Abraão, você pode ver com todas as pessoas na Bíblia. Não, o que é isso? Deus também fala comigo. Não, eu também posso. Então eu não preciso. É porque lá no fundo aquelas pessoas olhavam para os patriarcas, olhavam para os profetas, olhavam para os juízes, como hoje as pessoas fazem. Não, também sou de Deus. Sim, a questão não é que porque a sua liderança foi escolhida por Deus, que você não é de Deus. Isso chega a ser até um erro tão crasso, não é? A liderança é escolhida por Deus, né? Mas como é que eu vou saber? Você tem que caminhar, você tem que observar, você é uma pessoa inteligente, você tem que crer também, não é verdade? Você tem que ter esse cuidado. Por que às vezes, pelos desencontros da igreja, pelos problemas da igreja, a gente só consegue discernir a quem não é?
Ah, porque alguém não foi, alguém foi ditador, alguém me explorou. Aí ficamos olhando para o outro com muita desconfiança, porque eu já apanhei muito. Sei, mas o que a Bíblia diz? Ah, que você que apanhou muito pode desconfiar. É isso que a Bíblia diz. Não, mas agora eu tomei uma decisão. Agora eu vou ficar assim. Agora eu não vou mais crer, eu não vou mais ter aquela simplicidade, porque eu criei e deu tudo errado. Então, eu acho que essas experiências devem nos tornar mais capazes e nos dar mais discernimento, né? E deixarmos de... eu digo para você que todos nós podemos ser enganados. Eu queria dizer para você que eu sou um cara que ninguém me engana. Bobagem. Bobagem. Já fui enganado, já fui decepcionado por pastores, por homens, que temos uma visão, que honramos. Agora o que eu vou fazer? Ah, não, agora eu não vou ordenar mais ninguém. Chega de ser enganado. Será que é isso que eu devo fazer? Será que isso é vontade de Deus? Será que fazendo assim eu vou colaborar com a obra de Deus? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais, mas a gente tem que continuar acreditando. A gente tem que continuar olhando, pedindo a Deus ganhar sabedoria e ordenar e lançar, sabendo que certas possibilidades podem acontecer, né? Podem acontecer na caminhada, no trajeto, mas isso não significa que aquela pessoa, num determinado momento, não foi de Deus. Ela pode ter deixado de ser de Deus. É aquela historinha, começa-se bem, mas tem muita gente que não termina bem, e o que importa é como a gente termina, o que importa não é como a gente começa. Você pode começar muito bem, mas se acabar mal, acabou mal. Não tem possibilidade de voltar a ser bom novamente. Então, depois você pode ler lá Lucas 6, do verso 13 a 16, pois foi Jesus quem delegou essa autoridade a eles. Foi Ele que delegou a autoridade aos seus apóstolos, não é? Foi Cristo a quem Paulo se refere como cabeça da igreja. Amém? Uma segunda coisa que podemos e devemos aprender é que nós devemos reconhecer o trabalho realizado pela liderança. Versículo 13 aí, a primeira parte. Tenham grande consideração por eles e deem-lhes o seu amor de todo o coração, pois eles estão desgastando para ajudar vocês. Entenda-se reconhecer por valorizar, por aprovar. Paulo aconselha-nos como igreja a valorizar e reconhecer aqueles que trabalham entre nós e orienta-nos que o líder é reconhecido e respeitado como liderança pelo que ele faz. Paulo, em sua exortação à igreja de Tessalônica, ele incentiva os cristãos a reconhecerem o trabalho dos seus líderes. Reconhecer os trabalhos dos seus líderes, eu entendo, mais como uma coisa interior do que apenas falar, não é? Eu brinco com esses conflitos que há no coração da gente, não é? Você é linda, nossa, que bonita que você está. A boca está falando, mas o interior, o pé está dizendo que não é aquilo, que não é sério. Nossa, pastor, sou uma bênção. Então, essa aprovação, esse sentimento que vai fazer com que você tenha na devida proporção essa consideração, esse respeito, não é? Ao seu líder, aos seus líderes, não é? Que trabalham para servir, que se afadigam, que se cansam para servir, não é? Ontem nós tivemos aqui a reunião de jejum, tivemos o café, tivemos a reunião com os diáconos, com os nossos auxiliares, com os nossos líderes. E aí, quando eu fui embora, aí estavam algumas irmãs aqui arrumando o GV lá, arrumando uma sala. E eu não podia perder aquela oportunidade. Eu passei assim, eu falei, finalmente vocês estão trabalhando aqui nessa igreja, né? Então, o pessoal que se dedica,
né? Que eu falei assim, poxa, eu precisei voltar para vocês trabalharem, vocês estão trabalhando pouco. E elas, conhecendo um pouquinho o seu pastor, elas entenderam do que eu estava falando. Na verdade, eu estava reconhecendo aquele esforço. Talvez você nem imagine isso. Você que tem um filho no IGV, por exemplo, né, que leva o seu filho lá, a gente só, pô, professor, não, pô, está atrasado, trouxe meu filho, não tem ninguém. Mas quanto trabalho há, quanta gente se esforça para a sala, para a estrutura estar arrumada, estar bem, não ter problema. As coisas, você sabe disso na sua casa, né? As coisas não vão para o lugar na sua casa através do seu pensamento. Por isso que nós ambicionamos e invejamos o gênio, Dini Eugênio. Ela é bruxa, sei lá o que ela é, né? Pô, tudo fica limpo. Poxa, você já não sonhou em ter os poderes da Dini Eugênio? Chegar na sua cozinha, aquela piazinha com 400 peças para... Aliás, se você tem uma pia muito cheia na sua casa de louça suja, não reclame. É sinal que você tem muita louça, não é verdade? Olha aí, olha o mistério revelado. Não é verdade? Ah, lá em casa não dá trabalho. É 2 Colorex, uma tampinha. A minha pia nunca fica lotada. É porque você não tem louça, muita louça. Aí você tem muita louça, muita bênção, compra o que quer e está reclamando, né? Quem manda você botar a louça bonita para os seus convidados? Não é verdade? Eu acho que a minha mulher agora comprou louça tal, porque eu sempre reclamei, vai fazer certas coisas, olha, vai ser tudo descartável. Ah, não, pode fazer tudo descartável, mas o meu prato eu quero prato de verdade. Eu não gosto das coisas descartáveis. Eu não gosto de nada descartável, de copo, de prato, de garfo. Tu gosta dessas coisas? Eu sempre que como com descartável, o meu garfo quebra, o dente voa em alguém. Então, Paulo incentiva os líderes, aos cristãos, a reconhecer o trabalho dos seus líderes, tanto da liderança passada, quanto da atual. Hebreus 13:7. Reconhecer o quê? As horas mal dormidas dos pastores, devido ao atendimento das pessoas, o empenho dos diáconos e das diaconisas nas suas atribuições. Uma pessoa, isso não sei se acontece aqui, já aconteceu no passado, eu não sei se o irmão, pensa como é frustrante um irmão vem para o culto, para a igreja, aí vai estacionar o seu carro. Por quê? Você vai estacionar seu carro? Porque a igreja tem estacionamento. Aliás, nunca ninguém me pediu para baixar o preço do estacionamento aqui. Nunca ninguém fez reclamação do preço. Nunca ninguém pediu para aumentar e nunca ninguém pediu para diminuir. Eu não entendo esse mistério, mas está tudo bem. Então, nós temos irmãos aqui, está o diácono ali, querendo servir as pessoas, querendo, tem uma dinâmica. Aí a pessoa entra aqui, ô meu irmão, por favor, estaciona o seu carro aqui. Ah, não vou estacionar não. Aí o cara para onde ele quer, tranca o carro e vai embora. Ele não está entendendo, ele não está considerando. Ele, eu não vou mais na novidade porque o diácono está implicando comigo, ele sempre implica com o meu carro. Meu Deus do céu, que falta de entendimento. Você acha que uma pessoa assim, qual é o futuro dela, qual é a prosperidade dela? Não é verdade? Então, o empenho dos diáconos, das diaconisas, né? Nós temos diaconisas aqui, temos diaconisas? Acho que tem, né? Depois que eu operei, tem coisa que eu estou esquecendo. Em suas atribuições, e os líderes dos ministérios, temos pessoas que são líderes de grupo de visita, de grupo não sei o que lá, de culto no lar, nós temos tantas coisas. Então, dos voluntários, porque os voluntários do Geração Vida são professores.
Quantas vezes, irmãos, a gente não entende a autoridade dela, porque eles têm autoridade dada por Deus, porque a autoridade que essas pessoas têm é dada pela própria igreja, é dada pelo pastor. Não é assim, não é? Confia-se o ensino das crianças, das pessoas. Isso não é uma coisa de só menos. E quantas vezes você não entende, as pessoas não entendem, as pessoas, não, o que é? Parece até que você paga a mensalidade no GV para o seu filho estudar aqui, porque na escola a gente faz isso, né? Ei, por que o meu filho teve com a cabeça rachada? O que aconteceu? Não é? Mas na igreja é outra dinâmica, é outra dinâmica. Quantas vezes um professor do GV é desautorizado pelo pai? Quantas vezes isso já aconteceu no passado? Agora não acontece mais, todo domingo, acontece de vez em quando. Porque fez isso com meu filho, porque repreendeu meu filho, porque botou meu filho sentado, porque... Não, é porque seu filho subiu no telhado aqui, estava matando as pombinhas lá. Meu filho não. Você acha que alguém tem um filho com problema? Não. Nós só temos os melhores filhos. O seu filho é só o melhor, o meu é melhor, o do outro é melhor. Todo mundo tem o melhor filho. Não é verdade? Então, lá no fundo, a gente não entende que aquele líder espiritual na casa de Deus está se afadigando para servir, para fazer o bem, né? E tudo aquilo que acontece na obra de Deus. Então, nós devemos ter essa postura. E a terceira e última é que nós devemos viver em paz com a nossa liderança. Quando nós lemos, né, o final do versículo 13, que nós podemos fazê-lo para eu não desvirtuar nada, vivam em paz uns com os outros. O que você entende sobre esse versículo? Está falando de quê? Está falando de quem? Hein? Está falando de todos nós. Concorda? Não? Está falando de todos nós também, mas não especificamente. Especificamente aqui em Hebreus, nesse texto, ele está falando de líderes e liderados, que nós devemos viver em paz, que você deve viver em paz com aquela pessoa. Ou em resumo de viver em paz com aquela pessoa, se submeter, acatar, respeitar, obedecer. Está entendendo? Viver em paz é a recomendação desse texto. Quando Paulo está escrevendo esta carta para os cristãos da igreja de Tessalônica, ele está preocupado em fazer algumas considerações finais nesse capítulo 5, em especial dos versos 12 a 28. Porém, nesses dois versículos, há essa orientação específica no relacionamento da igreja com a sua liderança. E dentro disso, ele finaliza o versículo dizendo: vivam em paz uns com os outros. Sobre esta expressão, na Bíblia Vida, a Bíblia Viva diz assim: e lembre-se, proibido desavença entre vocês. Na tradução da Bíblia Viva, nesse vivam em paz uns com os outros, a expressão é proibido desavença entre vocês. Um estudioso da Bíblia, um teólogo, William Hendrickson, comentando essa expressão, escreveu o seguinte: em conexão com o que precede imediatamente, isso deve, pelo que é dito antes dessa frase, isso deve significar: parem com as reclamações. Em lugar de criticar constantemente os líderes, seguir suas instruções, de modo que a paz, nesse caso, a ausência de dissensão, venha reinar, venha se manifestar. Quando nos reportamos ao povo de Deus do Antigo Testamento, nos lembramos do povo de Israel e seu líder Moisés.
de vários momentos, desde a saída do Egito até a chegada na terra prometida, pessoas que se levantaram contra a liderança de Moisés, causando tumultos, causando dissensões, causando murmurações, que, entre outras coisas, levaram o povo de Deus a peregrinar por 40 anos no deserto, impedindo que aquela geração tomasse posse da terra da promessa. Se você quiser anotar textos, Êxodo 14, de 11 a 12, Êxodo 26, 3, Êxodo 17, 6 e 7, Números 16, versículo 41, e um texto mais conhecido, 1 Coríntios 10, entre verso 1 e verso 10, né? Eles foram batizados no mesmo batismo, eles comeram do mesmo pão que desceu do céu, mas eles reclamaram, murmuradores, e por isso vários não chegaram e não tiveram um fim abençoado. Muitos cristãos querem questionar a autoridade espiritual de seus líderes, causando tensões dentro da igreja, promovendo dissensões, partidarismo e murmurações. Porém, Paulo é taxativo em seu ensino, dizendo que devemos viver em paz. Que, segundo a tradução aí, que é proibido desavenças. Você sabe que desavenças é uma questão de decisão. Eu não quero isso para a minha vida. Ao invés de desavença, eu escolho outra coisa. Eu escolho outra coisa. Eu escolho uma conversa franca. Eu escolho a oração. Você crê na oração? Você já percebeu que para certas coisas a gente não crê na oração? A gente não crê na oração para algumas coisas na vida. Já percebeu isso? Não? Então, fica ligado em você. Fica ligado nas decisões que você toma. Não, eu tenho. Esse eu vou deixar. Você devia deixar, Senhor. Vai, Senhor, por favor. Mas não. Só faltamos dizer assim, Espírito Santo, deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou falar. Eu tenho que falar, porque se não falar, o fulano não está vendo, o pastor não está vendo, o diácono não está vendo. A gente logo fala assim, pô, eu não sei como é que o pastor ordenou esse cara. Porque a gente às vezes se acha superior, se acha melhor, se acha mais capaz. E vamos indo no contrário de todos os conselhos da Bíblia, do Senhor para nós, né? Por que nós, em algumas questões, até do casamento, a gente não tem aquela crença de que aquele que se humilhar será exaltado? Aí a pessoa entende que ela já foi muito humilhada, que ele já foi muito humilhado, que ele não precisa mais se humilhar. Mas a Bíblia diz que, não diz assim, aquele que já foi muito humilhado será exaltado. A Bíblia diz que aquele que se humilhar. Talvez você tenha sido muito humilhado, mas nunca se humilhou, mas nunca tomou iniciativa. Irmãos, nós temos essa dificuldade, temos dificuldade com isso, mas nós cremos na oração. Parece que a oração é recurso só para algumas coisas. Parece que a oração é só um recurso para as coisas que nós entendemos que nós não podemos resolver. Aí eu não posso fazer nada, Senhor. Até nessas a gente tenta resolver, atrasa, complica, desgasta, complica uma situação simples, fica complicada, aí mexe tanto naquilo, até que finalmente você diz assim, agora só Deus pode me ajudar. Deus podia ter te ajudado antes. Diga amém, irmão. E assim a gente vai perdendo. Aí assim a gente vai dizendo assim, não, a vida espiritual é muito complicada. Eu aprendi uma coisa, eu acho que eu já falei isso aqui para você. Eu, quando me converti, eu dou graças a Deus por isso. É claro que se eu estou aqui hoje,
e ainda ocupo o microfone da igreja para tentar ajudar, pregar, ensinar alguma coisa. Eu quando rapaz, eu não tinha nenhuma liderança na igreja. Então eu ouvi dizendo o seguinte, que eu devia ser submisso ao pastor. E aí a pergunta óbvia, mas se o pastor estiver errado? Então eu aprendi que Deus é fiel e vela pela sua palavra, que eu devo me submeter ao pastor, à liderança, mesmo que ele esteja errado, porque eu vou estar obedecendo a ordem do Senhor, e o Senhor sabe o que faz. Eu pratiquei isso, e aí eu já tive várias experiências, não é? Que aquela submissão, a escolha do pastor não era melhor, sem eu falar nada, sem eu cogitar com ele, o pastor foi, mudou e reconheceu, pronto. O que eu perdi? Nada, né? Eu já passei por um outro lado disso, já pastor, com o bispo Roberto, falar uma coisa para o bispo Roberto assim, faz assim, faz assim, faz assim. Dentro do meu coração, eu falei, rapaz, eu acho que o bispo não entendeu, eu acho que não é isso. E eu fui e me submeti. Eu não argumentei. Eu não disse para ele, bispo, o senhor é bispo, mas eu não concordo. Eu não falei isso. Ouvi, guardei no meu coração e obedeci àquele que havia sido estabelecido, o caminho que foi me dado. Eu não fiz isso, tem que obedecer. Não. Naquele momento, eu fiz a escolha. Não, tá bom, o bispo falou. Não é problema meu. Ele falou uma coisa, eu fiz uma observação, ele escolheu um caminho para, algum tempo depois, saber que ele estava certo. E graças a Deus, porque eu obedeci. Não é? Como já discordei de palavras, eu até já falei isso aqui, eu acho, não é? Eu era pastor em Juiz de Fora, comecei um trabalho em Coronel, sei lá, num lugar perto lá. Bicas, depois de Bicas, Matias Barbosa, não. Ia dizer Parque Lafayette, mas não era não. Aí eu comecei a fazer um trabalho de ensino numa cidadezinha que tinha um grupo de crentes lá. Eu ia todo sábado à noite, eu, Cátia, não é Matias Barbosa não, São João Nepomuceno. São João Nepomuceno. Então, eu fui lá todo sábado ensinar, dava estudo bíblico lá, reuníamos numa associação rural, se eu não estou enganado, o pessoal arrumou lá, então era muito legal, o pessoal fazia cafezinho, alguns irmãos entregavam o seu dízimo. Então, obviamente que eu não ia lá por causa do dízimo, nem da oferta, porque às vezes eu gastava mais de gasolina para ir lá e voltar do que os irmãos davam. O foco era ver se podíamos ter uma igreja lá. E fiquei lá trabalhando por alguns meses, 5, 6 meses. Depois de 6 meses, que eu estava animado, o pessoal animado, eu numa ida ao Rio falei com o bispo Roberto, bispo Roberto, eu estou fazendo um trabalho todo sábado, vou a São João Nepomuceno, e está um grupo lá, tem umas 15 pessoas. Aí o bispo Roberto ficou calado, me ouvindo, e falou assim, Miguel, larga esse pessoal para lá. Aí, rapaz, como é que o bispo pode falar isso, irmão? Miguel, aquele pessoal lá, eles não querem nada com a igreja. Tá bom, obrigado. Saí de lá e não concordei, não é? E continuei por mais 9 meses. Temporal, chuva, cansaço, meus filhos pequenos, não tinha com quem deixar. Quando você ia lá, estava um temporal, voltava, chegava em casa às 11 horas da noite para domingo, acordar cedo, e os ensinos da igreja em Juiz de Fora. 9 meses depois, caiu a minha ficha. O bispo Roberto estava certo. Quanto lucro eu teria, lucro pessoal, de desgaste, né?
se eu dissesse lá, olha pessoal, eu não vou poder mais vir, vocês acham uma igreja, Deus abençoe, se precisar da minha ajuda, eu estou lá em Juiz de Fora, quanta coisa eu ia ganhar? Isso tudo foi sendo para mim esse ensinamento. Então eu aprendi a me submeter. Olha, é uma questão, sabe de quê, irmãos? De responsabilidade. De responsabilidade. Às vezes a gente está querendo abraçar a responsabilidade que Deus não deu para você ainda. Se Deus tem plano, Ele tem plano mesmo. Não é se Deus tem plano para todos nós. Agora, você imagina alguém, como é que vai ser? Alguém que faz assim, que age assim, tem esse espírito de não se submeter, amanhã essa pessoa tem uma liderança. Essa pessoa tem uma liderança e ela acha que ela é esperta, porque ela fez coisas e acha que ela vai saber aquele que está, e vai cair variavelmente numa ditadura esse cara, porque quando ele estava submisso, quando ele tinha uma posição, não tinha uma posição de liderança, ou quando ele tinha de se submeter a algum líder, ele manejava aquilo. Então ele acha que o outro vai querer também saber manejar com ele, mas ele é mais esperto do que o outro, porque ele já fez isso como um liderado. Então ele vai fechar os buracos, ele vai trancar as possibilidades, como líder daquele discípulo, não obedecê-lo. Então ele vai ser mais impositivo, ele vai ser mais rigoroso, ele vai ter a porta mais estreita. Agora, o meu assunto, a minha questão é sobre nós entendermos e aprendermos essa questão da autoridade espiritual. E nesse texto aqui, obviamente que eu podia citar, eu citei alguns exemplos do Velho Testamento, não é? Mas dizer para você que Paulo, que eu já disse, é taxativo e é proibido que haja desavenças. Então, ao meditarmos nesse tema, nós aprendemos ou percebemos que o exercício de liderança em todos os níveis da igreja deve ser respeitado. Aprendemos que nós devemos crer e entender essa autoridade. Devemos respeitar a liderança escolhida por Deus. Devemos reconhecer o trabalho realizado por essa liderança e devemos viver em paz com essa liderança. O meu desejo é que Deus nos abençoe, nos ajude a colocarmos em prática esses conselhos que encontramos aqui em Tessalonicenses 5 e a respeitarmos esse princípio de autoridade, pois o mesmo foi projetado, arquitetado, estabelecido por Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça. E será muito bom que todos nós tenhamos a atitude do salmista, guardar a palavra no coração. Graças a Deus você é submisso, graças a Deus você está em paz, graças a Deus você respeita, valoriza, honra a sua liderança. Amém. Tenha a alegria e a paz de, ao receber esse ensino, saber que você está agindo da maneira apropriada. Agradeça a Deus, guarde no seu coração. Se por qualquer questão há uma dificuldade aqui e ali, peça a graça de Deus. Peça a graça de Deus, porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. E Deus quer nos usar a todos como servos, não como dominadores, não como tiranos, não. Deus quer nos usar a todos, não é? Agora Deus concede autoridade. E a autoridade concedida por Deus e não exercida é como aquele que enterrou um talento que lhe é tirado, o talento que não produziu nada, não produziu bem, não produziu avanço, não produziu crescimento, aí Deus tira. Então, dom não usado é dom perdido, autoridade não exercida é autoridade
que se esfumaça, que desaparece. Pai, ajuda-nos a todos, Pai. Todos os líderes desta igreja, que nós saibamos exercer esta autoridade com fé, com amor e com firmeza e com graça, com motivação correta. Ajuda-nos a todos a compreendermos isso. Às vezes, Senhor, nós viemos de um lar, de um pai, de uma mãe autoritária ao extremo. Aquelas pessoas que eram para nos aconselhar, era para exercer autoridade apropriada, e nós crescemos tão machucados, e nós tomamos decisão que jamais nós vamos nos submeter a ninguém, jamais vamos permitir que a nossa vida esteja debaixo da autoridade de quem quer que seja. Às vezes até alguns desejam serem autoridades para poder então não cumprir a regra. Às vezes a gente quer ter uma função nobre, uma função de servir, de ser um policial, de ser um delegado de polícia, que é para poder dar carteirada e não nos submeter a nada. Ajuda-nos, Pai. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, que tem essas histórias de vida, Senhor, que foram oprimidos, ajuda aqueles que se entregaram plenamente, que exerceram uma obediência cega e foram abusadas e foram exploradas por um líder, por um pastor. Tem misericórdia de nós, Pai. Os abusos que a gente sofre, os problemas que a gente sofre, a enfermidade que a gente sofre, não anula a Tua palavra. Por termos um problema de saúde, não quer dizer que Deus deixou de curar, que Deus deixou de proteger. Não, às vezes é através de um problema desse que a gente descobre que Deus cura mesmo, que nós deixamos de ser teóricos, que nós deixamos de ser superficiais, que nós vivemos experimentando esta verdade. Pai, abençoa meu irmão, porque tudo que eu desejo do meu coração é que Deus abençoe cada um desses teus filhos que aqui estão, cada um com a sua realidade, com as suas circunstâncias, mas todos nós crendo na Tua palavra, se submetendo à Tua palavra e confiando em Ti, Pai. Seja o Teu nome glorificado. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.